E hoje vamos falar sobre a mobilização da Igreja no Brasil para a 9ª Jornada Mundial dos Pobres, que acontece de 9 a 16 de novembro, ou seja, no próximo mês, com o tema Tu és a minha esperança. Neste dia de hoje, que é o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza, vamos entender como a comunidade católica é chamada a agir com justiça, solidariedade e escuta aos mais vulneráveis. Nossa convidada é a Alessandra Miranda, assessora da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Alessandra, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda ao Pautas da Igreja. Olá, muito obrigada, Alex Rodrigues. E é uma alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui no programa Pautas da Igreja. Ô, Alessandra, a satisfação toda nossa te receber mais uma vez com um tema muito importante aqui no programa de hoje. E, primeiramente, eu queria que você comentasse com quem está em casa, né, sobre o que é essa Jornada Mundial dos Pobres, para que eles possam entender também, e qual que é o propósito dessa edição de 2025. Então, chegamos na 9ª edição. É importante lembrar que em 2016, no fechamento do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco ele instituiu o Dia Mundial do Pobre. A partir dali foram elaboradas reflexões. O Papa Francisco, todos os anos, ele escrevia um documento, uma carta, para que a Igreja do mundo todo dedicasse o domingo, né, de novembro, sobretudo, na festa de Cristo Rei, para que a ajuda e a solidariedade aos pobres fossem mais evidenciados. Aqui no Brasil, então, nós criamos a jornada para celebrar durante uma semana. Então, na semana que antecede o Dia Mundial dos Pobres, que é no dia 16 de novembro, a gente já inicia um processo no dia 9 de novembro. Então, nós organizamos o material ao longo dessas 9 jornadas mundiais do Dia do Pobre, para que a igreja, de modo geral, as pastorais, os movimentos, as comunidades, as paróquias, pudessem se debruçar sobre este tema. Primeiro, identificando que a pobreza e a miséria ainda é muito presente no mundo inteiro e especialmente no nosso país. Depois a gente precisa de perguntar quais são as causas das desigualdades e depois agir de maneira concreta, com gestos concretos, não só durante a Jornada Mundial dos Pobres, mas como missão da Igreja durante toda a vida do ano e do planejamento dessa igreja, né? Então, o Papa Leão, então, ele assume, Papa Leão XIV, ele assume essa 9ª Jornada Mundial dos Pobres com uma carta muito bonita que vale a pena todos e todas conhecerem e que traz como tema a esperança, já que nós também estamos no ano jubilar. E é muito importante dizer que quando o Papa Leão XIV traz todos esses elementos, no documento ele trabalha muito uma questão provocativa, que é: os pobres não são um passatempo para a igreja, mas eles são amados e chamados e trazem também as soluções para os problemas que enfrentam. Então, de uma maneira geral, a Jornada Mundial dos Pobres é esse momento que anualmente a igreja se dedica com mais energia, com mais força ainda, para um tempo com as pessoas empobrecidas. E estamos sugerindo que no dia 16 de novembro, as celebrações eucarísticas tenham como tema, como protagonismo, a questão dos empobrecidos, mas nós também estamos sugerindo visita a asilos, presídios, população em situação de rua, ou seja, onde a gente percebe que existe mais vulnerabilidade, que a igreja possa ser essa presença constante, mas também levando essa esperança a pessoas que estão desesperançadas por conta de um sistema ou uma desigualdade que deixam eles nessa situação. Ô, Alessandra, ainda sobre esse tema, né, para esse ano de 2025, queria que você explanasse um pouquinho mais, até já caminhando aqui para o fim desse bate-papo. Tu és a minha esperança. O que esse tema ele quer despertar nas pessoas que vão se envolver, né, ativamente dessa Jornada Mundial dos Pobres nesse próximo mês?
Sobretudo, resgatar que o Deus é o Deus da esperança. De uma maneira muito concreta, todo o texto ele reflete essa dinâmica, né? Então, a gente tem essa grande inspiração que está lá no Salmo 71, no versículo 5. Como nós todos estamos precisando de resgatar a esperança. E no documento, o Tu és a minha esperança, é o reconhecimento desse Deus da vida que não nos abandona, né? Essa esperança que não nos abandona. Então, é uma grande inspiração evangélica, né? Na perspectiva de uma espiritualidade desse Deus que olha para o seu povo e que, com misericórdia, né, nos acolhe, né, nos devolve a dignidade. Então, esse resgate, né, dessa presença desse Deus vivo, da esperança, é o que a gente quer dizer, e foi o que o Papa Leão XIV quis nos devolver também na perspectiva de uma jornada mundial para os pobres e com os pobres. É isso, Alessandra, já te agradecendo, viu, pela participação com a gente aqui na TV Pai Eterno, até o mês de novembro, até o início da Jornada Mundial dos Pobres. Certamente vamos voltar a tocar nesse assunto e a gente vai voltar a conversar também aqui no Pautas da Igreja. Um grande abraço a você, um excelente final de semana. Muito obrigada, e todo o material está disponível no site da CNBB. A gente tem grandes colaborações nesse material, então é o momento também da gente aprofundar um pouco e estudar sobre o tema. Muito obrigada, Alex, e muito obrigada ao programa que sempre nos acolhe com muita alegria. Espaço aberto sempre aqui no Pautas da Igreja para todas essas demandas importantes da nossa Igreja Católica.